Olá, pessoal, tudo bem? Boas-vindas a este seminário de Lógica e Teoria do Conhecimento, no qual nós estudaremos o célebre problema dos universais. Esse problema dos universais, ele é famoso na história da filosofia e, de modo geral, ele é identificado com a filosofia medieval. Fala-se do problema dos universais, imediatamente se remete à filosofia medieval, mas nós podemos considerá-lo como um problema atemporal, embora de fato ele seja bastante característico da filosofia medieval e a maior parte dos filósofos que se ocuparam e que ofereceram respostas a esse problema sejam filósofos medievais, ainda assim, antes da Idade Média, na filosofia antiga, nós já podemos encontrar, digamos assim, as bases desse problema. Embora no âmbito da filosofia antiga não seja propriamente um problema dos universais, ele não esteja formulado ainda como problema dos universais, digamos assim, lá na filosofia antiga, essa discussão não esteja formulada em termos de um problema dos universais, está sendo discutido de maneira geral um problema dos universais. E depois, na filosofia moderna, de uma ou de outra forma, também esse problema vai ser retomado, e igualmente na filosofia contemporânea. Então, esse é um primeiro aspecto, né? O problema dos universais, ele é, de certa forma, atemporal. Embora ele seja muito característico e muito próprio da filosofia medieval, ele tem as suas bases teóricas, as suas origens remotas, digamos assim, lá na filosofia antiga, e há desdobramentos posteriores à Idade Média, na filosofia moderna e depois na filosofia contemporânea. Então, esse é um primeiro aspecto interessante de ser considerado. No âmbito desta nossa disciplina de lógica e teoria do conhecimento, deste seminário de lógica e teoria do conhecimento, nós vamos tratar mais do aspecto antigo e medieval. Não vamos adentrar no aspecto, na recepção, nos desdobramentos do problema dos universais, na filosofia moderna e na filosofia contemporânea. Então, essa é uma delimitação importante que já precisa ser estabelecida já de começo. Nós vamos tratar do problema dos universais no âmbito da filosofia antiga e no âmbito da filosofia medieval. Embora ele seja atemporal, haja desdobramentos modernos e contemporâneos, nós vamos enfatizar aqui os aspectos relacionados à filosofia antiga e à filosofia medieval. E, claro, percentualmente falando, eu acho que mais do que a metade, talvez uns 70% da disciplina, enfatizarão os aspectos medievais. E um percentual um pouco menor, talvez uns 30% da disciplina, nós trataremos de aspectos relacionados ao problema dos universais, ou às bases do problema dos universais na filosofia antiga. Então, essa é um pouco a divisão da nossa disciplina. Um pequeno percentual, talvez uns 30%, tratando sobre as bases do problema, sobre as origens mais remotas do problema lá na filosofia antiga, e uma parte maior da disciplina, mais do que a metade dela, tratando do desenvolvimento desse problema no âmbito da filosofia medieval, deixando para um outro momento os desdobramentos modernos e contemporâneos. Então, esse é um primeiro aspecto, não é? Um outro aspecto importante de ser destacado aqui já logo de início, é que o problema dos universais, ele é um problema multidisciplinar, transdisciplinar, digamos assim. É, ele, ele, ele está relacionado, ele abrange, digamos assim, são abrangidas várias áreas da filosofia na discussão do problema dos universais. Então, ele tem um aspecto lógico, linguístico, ele tem um aspecto epistemológico e ele tem um aspecto metafísico, ontológico também. Então, nós poderíamos trabalhar com o problema dos universais numa disciplina de metafísica também tranquilamente. Neste momento aqui, estamos num seminário de lógica e teoria do conhecimento. Da mesma forma, nós podemos tratar também do problema dos universais numa disciplina de lógica e teoria do conhecimento, assim como faríamos numa disciplina de metafísica ou de ontologia, porque, de fato, o problema dos universais, ele tem aspectos, ele é isso, ele é multidisciplinar.
de acordo com o ponto de vista pelo qual nós olhamos para o problema, ou melhor, de acordo com a resposta que nós damos para o problema, nós estaremos mais no âmbito da teoria do conhecimento, ou epistemologia, estaremos mais no âmbito da lógica, ou estaremos mais no âmbito da metafísica ou da ontologia, né? Então, ele realmente se trata de um problema multidisciplinar. Esse é um outro aspecto interessante. E, claro, o núcleo do problema, o cerne do problema, ele é fundamentalmente ontológico. Não há como negar que o núcleo do problema é ontológico. Trata-se de um problema nuclearmente metafísico. E aí os desdobramentos ao redor desse problema poderão ser mais ou menos lógicos, mais ou menos epistemológicos. Por que que o núcleo do problema dos universais ele é fundamentalmente ontológico? Então, aqui eu vou dizer em poucas palavras em que consiste o problema dos universais. O problema dos universais, basicamente, é um problema ontológico acerca da existência ou não dos universais. Ponto. Isso é o problema dos universais. Percebam que a própria formulação do problema já demonstra, já enuncia que se trata de um problema ontológico. No momento em que nós perguntamos, os universais existem ou não existem? A pergunta a respeito da existência ou da não existência de alguma coisa é uma pergunta fundamentalmente ontológica. Quando nós entendemos a ontologia como a parte da filosofia que se ocupa com a natureza dos seres, com a existência dos seres, com a realidade, com o que constitui a realidade. Assim, dizendo de maneira muito simples, este é o objeto com o qual se ocupa a ontologia. A ontologia está ocupada com o ser, ontos, né? Com o ser, é o estudo do ser, da realidade, do que constitui a realidade. Em outras palavras, a ontologia quer entender o que realmente existe e como que as coisas realmente existem na realidade. Então, a pergunta a respeito dos universais, a pergunta que caracteriza o problema dos universais é propriamente essa: os universais existem ou não existem? E se existem, de que maneira eles existem? Vejam que é uma série de perguntas ontológicas. A primeira é: eles existem ou eles não existem? Se eles não existem, o que eles são? Eles são nada? O que eles são efetivamente se eles não existem? E se existem, como que existem? Eles existem realmente? Eles existem materialmente? Eles existem imaterialmente? Eles existem imanentemente? Eles existem transcendentalmente? E se essa existência não é real, não é material, não é imaterial, não é transcendente, não é imanente, ela é conceitual? Ela é terminológica? E aí vocês já conseguem perceber que, de acordo com a resposta que vai se dando a esse problema originalmente ontológico, a resposta poderá pender para uma metafísica, poderá pender para uma lógica, poderá pender para uma teoria do conhecimento. Porque se nós respondemos ontologicamente que os universais existem, que eles são ser, que eles são uma realidade ontológica, nós estamos diante de uma resposta realista ao problema dos universais. Se esse realismo será material, imaterial, transcendente, imanente, bom, aí são outros 500. E se eles não existem, então são conceitos, então são nomes, então são termos, então nós estaremos diante de um antirrealismo. E esse antirrealismo poderá ser nominalista, poderá ser conceitualista, poderá ser terminista. Então, este é, digamos assim, o cenário das respostas possíveis a este problema. Mas, repito, o ponto de partida, o núcleo, o cerne do problema é ontológico. É uma pergunta, repito, a respeito da existência ou não dos universais. Bom, e aí vocês já devem estar se perguntando, afinal de contas, o que são esses universais a respeito dos quais se pergunta ontologicamente se eles existem ou não. E se eles existem, nós teríamos uma teoria realista a respeito da existência deles, e se eles não existem, enfim, se são meros conceitos, nomes, enfim, estaríamos diante de uma teoria nominalista,
ou conceitualista, ou terminista, que seja a respeito desses universais. Mas o que são, então, os universais? Então, assim, o programa que nós vamos, digamos assim, ir seguindo ao longo dessa disciplina, basicamente as 5 perguntas balizares que vão balizando a disciplina. Então, a primeira e mais fundamental é justamente essa, né? O que são os universais? E eu já pretendo responder essa pergunta nesta primeira videoaula. E depois, as 4 perguntas subsequentes, que são 5 que me parecem as perguntas principais que poderão estar balizando a nossa disciplina. A primeira é o que são efetivamente os universais, que eu já pretendo responder hoje, e, em seguida, em que consiste propriamente o problema dos universais. Eu já sinalizei aqui para vocês de modo muito introdutório, de modo muito simples, em que consiste o problema, mas nós precisamos ver efetivamente como que ele se formula, qual é o filósofo que o formula, como que ele está formulado. Então, esta pequena apresentação que eu trouxe agora há pouco, dizendo que o problema dos universais consiste no problema ontológico de saber se eles existem ou não, está correto, mas é uma formulação bastante preliminar ainda. Depois nós precisamos ver melhor como que se formula propriamente o problema, em qual obra, qual autor que o faz. Um outro ponto ainda, uma outra pergunta, é quais foram os filósofos que se ocuparam com esse tema. Tanto na filosofia antiga, antes ainda do problema dos universais ter sido formulado, e depois ao longo da Idade Média. E, como eu disse, a parte da filosofia moderna e contemporânea não será abrangida por essa disciplina nesse semestre, não é? Uma outra pergunta: quais respostas foram formuladas, foram oferecidas para esse problema? Eu já sinalizei aqui, nós temos respostas realistas, nós temos respostas nominalistas e outras conceitualistas, enfim, terministas, mas, assim, as duas principais respostas, assim, os dois grupos principais de respostas são, de um lado, o realismo e, de outro lado, o nominalismo. E, por fim, essa pergunta, né? O que é propriamente o realismo e o nominalismo, e as diferentes formas de nominalismo, as diferentes formas de realismo, e terminismo e conceitualismo, eles são a mesma coisa ou não que o nominalismo? Alguns consideram que sim, outros consideram que não, mas, enfim, estes termos aí, essas expressões, essas nomenclaturas, terminismo, conceitualismo, elas estão relacionadas ao nominalismo, que é a resposta oposta ao realismo. Então, esse, basicamente, é o fio condutor que nós vamos seguir nessa disciplina. Essas 5 perguntas, eu vou repetir. A primeira: o que são os universais? Segundo, em que consiste o problema dos universais? Terceiro, quais filósofos se ocuparam com o problema dos universais? Quarto, quais respostas foram dadas ao problema? Então, o 3 e o 4, eles vão praticamente juntos, não é? Porque conforme a gente vai vendo os filósofos que se ocuparam com o problema, nós vamos vendo a resposta que os diferentes filósofos deram ao problema. E, por fim, o que é o realismo e o nominalismo, que também está relacionado com as questões 3 e 4, porque justamente as respostas que os filósofos vão dando, elas serão ou realistas ou nominalistas. E alguns dirão que determinada resposta não é propriamente nominalista, mas que é conceitualista. Outro dirá que determinada resposta não é propriamente nominalista, mas é terminista. Mas, enfim, como eu repito, nominalismo, terminismo, conceitualismo são todas nomenclaturas que estão relacionadas com o nominalismo, que, em última análise, é um antirrealismo. Né? É uma resposta ao problema dos universais, segundo a qual eles não existem ontologicamente. Portanto, as respostas nominalistas, todas as respostas antirrealistas, nominalistas, terministas e conceitualistas, elas se distanciam da ontologia e se aproximam mais da lógica, da filosofia da linguagem e da teoria do conhecimento. E, por outro lado, as respostas realistas, sejam as formas de realismo transcendente, como as respostas que assumem um realismo imanente,
elas, por sua vez, estarão mais próximas da ontologia, porque enquanto respostas realistas, elas sustentam que os universais existem realmente. Então, assim, este é um pouco o cenário do problema. Né? Então, recapitulando brevemente, se trata de um problema atemporal, porque as suas bases estão lá na filosofia antiga, ele é propriamente um problema medieval e tem desdobramentos modernos e contemporâneos. Nessa disciplina, vamos tratar fundamentalmente do problema no seu âmbito antigo e medieval, embora percentualmente nós vamos nos deter bem mais na parte medieval e um percentual um pouco menor na parte antiga, mas vamos começar pela antiga e ir avançando cronologicamente ao longo da Idade Média. Um outro aspecto que eu já falei, recapitulando brevemente, se trata de um problema multidisciplinar, ele é um imbróglio de áreas da filosofia, né? Um pouco lógica, um pouco epistemologia, um pouco ontologia, então o problema está circulando em todas essas áreas. O problema em si, o cerne do problema é ontológico, porque a pergunta fundamental é: os universais existem ou não existem? E perguntar a respeito da existência de alguma coisa é uma pergunta fundamentalmente ontológica, e as respostas realistas, que dizem que eles existem ontologicamente, estarão mais próximas da ontologia, e as respostas antirrealistas, nominalistas, terministas, conceitualistas, que dizem que eles não existem, estarão mais próximas da lógica, da teoria do conhecimento e da filosofia da linguagem. Então, esse é um pouco o cenário geral, não é assim, tudo sendo definido de maneira muito simples, de forma muito introdutória, de forma muito preliminar, não é? Definições bastante preliminares, para que a gente comece a se achar nesse imbróglio todo de conceitos e de áreas, e depois a gente possa ir seguindo autor por autor, resposta por resposta, entendendo qual é a evolução do problema. Muito bem, como eu já tinha dito para vocês, eu gostaria de já hoje conseguir definir o que são propriamente os universais, que é a primeira pergunta, digamos assim, norteadora da nossa disciplina, para que depois, a partir da próxima videoaula, a gente comece já a entrar nos autores antigos e depois nos medievais, enfim, entendendo do que eles estão falando. Então, eu vou pegar a definição de Aristóteles, para a gente, como ponto de partida, como que Aristóteles define os universais em oposição aos particulares, lá no Perermeneias. Aristóteles, o Perermeneias é sobre a interpretação, não é? É uma das obras lógicas de Aristóteles. Aristóteles define assim no Perermeneias ou sobre a interpretação. Cito: há coisas universais e coisas particulares, e denomino universal isso cuja natureza é a de ser afirmada de vários sujeitos, e de particular o que não pode tal. Por exemplo, homem é um termo universal, e calhas um termo singular e particular. Esta é a citação. Calhas aqui é um nome próprio, poderia ser qualquer nome próprio, Pedro, Paulo, Sócrates, Platão. Então, o que ele está dizendo aqui? Homem é um termo universal, porque pode ser dito, pode ser afirmado em relação a vários sujeitos, enquanto que Calhas, Sócrates, Platão, Pedro, Paulo, é um singular, é um particular, porque se trata de um indivíduo, não é? Então, o universal é aquilo que pode ser afirmado de vários sujeitos. Então, vamos extrair dessa definição de Aristóteles, vamos extrair daqui uma definição bem genérica do que seja universal. Universal, eu diria, de forma bem genérica, de forma bem preliminar, é aquilo que pode ser dito de muitos indivíduos particulares. Repito, essa seria uma definição bem genérica do que seja universal. Universal é aquilo que pode ser dito de muitos indivíduos particulares. E percebam, aqui eu não estou usando nem a palavra coisa, nem a palavra termo, nem a palavra conceito. Eu estou dizendo universal é aquilo. Porque se eu dissesse universal é uma coisa
que pode ser dita, que pode ser atribuída a vários indivíduos, se eu usasse a palavra coisa, isso já sugeriria uma resposta realista, de teor ontológico para os universais. No momento em que eu digo que o universal é uma coisa, tem muita força ontológica, coisa é ser, coisa é ente, coisa é uma realidade. Se eu dissesse que o universal é uma coisa, eu já estaria sugerindo que o universal é uma realidade efetivamente existente que pode ser afirmada de muitos indivíduos particulares. Se, por outro lado, eu dissesse que o universal é um conceito ou que o universal é um termo que pode ser dito, que pode ser afirmado de muitos sujeitos, eu já estaria, como é que eu vou dizer, sugerindo uma teoria antirrealista, nominalista, terminista, conceitualista, que seja, segundo a qual os universais não existem ontologicamente, mas são meros nomes. Então, aqui, a palavra aquilo, ela é mais genérica ainda do que coisa, do que conceito. Então, com essa definição bem geral, nós conseguimos, me parece, ter uma definição que não se filia ainda a nenhuma resposta do problema. Porque, veja bem, isso daqui é a definição de universal. O problema dos universais é outra coisa. O problema dos universais vem depois. Uma vez definido o que é universal, então formula-se o problema dos universais. Então, universal é aquilo que pode ser dito de muitos indivíduos particulares. Ou, em outras palavras ainda, tentando tornar essa definição genérica um pouco mais compreensível, peguemos o exemplo da linguagem, o sujeito e o predicado, né? Uma oração, uma frase qualquer enunciativa, declarativa, uma proposição, que é uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, onde nós temos um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, estes predicativos do sujeito que são os universais. Por quê? Porque os predicativos do sujeito, eles podem ser afirmados de muitos sujeitos. Então, muitos sujeitos podem receber como predicativo um mesmo adjetivo. Um mesmo predicativo pode servir para predicar, para adjetivar muitos sujeitos. É disso que se trata. Então, por exemplo, pegar o exemplo das cores. As cores, aqui temos esse lápis cor-de-rosa, aqui esta listra no meu blusão aqui é vermelha, o blusão em si é azul, tem uma outra listra branca, enfim, as cores. Então, o blusão é azul, blusão é sujeito, é o verbo de ligação, e azul é o predicativo do sujeito. O blusão é azul. A listra é vermelha. O lápis é cor-de-rosa. Então, percebam, quantos outros sujeitos podem ser também azuis? Eu vejo aqui, tem umas caixas aqui dos equipamentos, são caixas azuis. Uma é azul clara, outra é azul escura. Aqui no próprio layout do ambiente virtual, aqui tem várias coisas azuis. Então, a caixa é azul, a outra caixa é azul, a luz da câmera é azul. Vários elementos aqui na tela do computador são azuis. Então, percebam, a cor azul, ela pode ser dita de vários sujeitos. O blusão é um sujeito, caixa é outro sujeito, câmera é outro sujeito. Em relação a todos esses sujeitos, nós podemos dizer que eles são azuis. Então, o azul é um universal, porque ele pode ser dito de muitos sujeitos. O cor-de-rosa, o vermelho, a mesma coisa. A listra é vermelha. Há outros elementos aqui na plataforma que são vermelhos também. Então, vermelho, uma outra cor, é universal, porque ela pode ser dita de muitos sujeitos. A listra é vermelha, alguns elementos aqui são vermelhos, o lápis cor-de-rosa, enfim, acho que vocês entenderam o exemplo das cores. Eu acho que é um exemplo fácil de ser percebido. As cores, elas são adjetivos, digamos assim, elas são predicativos do sujeito. Então, muitos sujeitos podem ser predicados, podem receber a predicação daquela mesma cor, portanto,
as cores são universais. A pergunta aqui, ó, já antecipando de novo a formulação do problema, a pergunta é: as cores existem enquanto universais, ontologicamente, de forma separada das coisas que elas colorem ou não? Então, aqui nós temos a formulação do problema dos universais aplicado a este universal específico, que são as cores. Este é o problema. Os universais existem ou eles não existem? Em outras palavras, o exemplo das cores. As cores, elas existem realmente ou elas só existem na medida em que estão colorindo alguma coisa? Seria possível separar este azul deste blusão que eu estou vestindo? A azulidade, enquanto a essência da cor azul, ela existe realmente. Não, eu não estou falando do pigmento. Eu não estou falando do pigmento que vai servir para colorir as coisas depois. Eu não estou falando da tinta que vai servir para colorir. Eu estou falando da essência da cor. E aqui é a essência ontologicamente falando, não é a essência enquanto pigmento. Ontologicamente, as cores existem ou elas só existem na medida em que estão colorindo as coisas? Este é o problema dos universais. Aqui, exemplificado através do exemplo das cores, que talvez seja um exemplo mais fácil de nós compreendermos do que se trata. Mas quando os filósofos estão falando propriamente do problema dos universais, de modo geral, eles estão se referindo aos gêneros e às espécies. Então, falou em universais, propriamente dos gêneros e das espécies que nós estamos falando. Isso vai ficar mais claro depois, ao longo da discussão, vai aparecer muitas vezes esses termos, né, gênero, espécie, mas no caso, um tipo de gênero, o gênero animal. Um exemplo de espécie, a espécie humana. Então, vejam, animal, enquanto gênero, é universal, porque de muitos sujeitos, de muitos seres particulares, aqui particular, individual, singular, praticamente significa a mesma coisa, né? Singular, individual, particular. Significa um ser individual. De muitos seres individuais, particulares, singulares, se pode dizer que são animais. Portanto, animal, enquanto gênero, é um universal. Os répteis são animais, as aves são animais, os mamíferos são animais, e olhando individualmente para os animais que constituem esses grupos, não é? O jacaré é animal, a galinha é animal, a vaca é animal, e nós, seres humanos, também somos animais. Então, vejam que o gênero animal, ele é universal, porque ele pode ser dito de muitos sujeitos. O jacaré, a galinha, a vaca e o William. Todos são animais. Então, nós temos aqui 4 sujeitos em relação aos quais se pode atribuir o predicativo animal. Qual é o problema dos universais? A animalidade, ela existe ontologicamente? Ela é uma realidade ontologicamente existente? Ou ela só existe enquanto um conceito, enquanto um nome, enquanto um termo que serve para classificar as coisas? Tá? A espécie humana. A espécie humana. Espécie é um outro tipo de universal. A espécie humana também ela pode ser dita de muitos sujeitos. O William é humano, Pedro, Paulo é humano, Sócrates é humano, Platão é humano, Aristóteles é humano, enfim, estou dando o nome de filósofos aqui, sei lá, o nome dos apóstolos, Pedro, Paulo, os evangelistas, Marcos, Lucas, são humanos. Enfim, aqui o exemplo que o próprio Aristóteles dá aqui, um nome próprio, Cálias, qualquer nome próprio é um sujeito, qualquer nome próprio de pessoa, né? De pessoa humana, porque tem pessoa física, pessoa jurídica, pessoa divina, enfim, qualquer nome próprio de pessoa aqui se refere a um sujeito em relação ao qual se pode dizer que é humano. Então, a espécie humana, ela é um universal que pode ser aplicado, pode ser dito, pode ser afirmado em relação a muitos seres individuais. Então,
dito de forma muito genérica, de forma bastante preliminar ainda, de modo bastante introdutório, o universal é aquilo que pode ser dito de muitos indivíduos particulares. Então, o universal é o predicado para muitos sujeitos. E nós estamos falando aqui, esses universais, os filósofos se ocuparão especificamente com este tipo de universais, né, com os gêneros e com as espécies. E claro que isso se aplica também a muitos outros universais, como o exemplo que eu trouxe para vocês aqui das cores. Mas quando os filósofos estão falando dos universais, eles estão falando especificamente ou principalmente dos gêneros e das espécies. Né? No caso, um tipo de gênero seria o gênero animal, um tipo de espécie é a espécie humana, não é? Então, esse é a principal categoria de universais, digamos assim, com as quais os filósofos se ocupam. Os universais gêneros e os universais espécies. Então, eu acho que para essa primeira aula, para essa introdução, eu acho que nós já conseguimos entender minimamente o que são os universais, e esse é o primeiro ponto, é a primeira pergunta norteadora da nossa disciplina, o que são os universais, e já conseguimos, em maior ou menor medida, entender também o que seja o problema dos universais e quais sejam algumas possíveis respostas para esse problema. Ao longo das próximas semanas, nós vamos primeiro olhar como que essa discussão a respeito dos gêneros e das espécies e dos universais, como que ela está presente na filosofia antiga, nos pré-socráticos, em Platão e Aristóteles, e aí depois nós vamos ver a formulação do problema mesmo. Já antecipando aqui, Porfírio, lá no século III depois de Cristo, que vai formular propriamente o problema dos universais. Então, vamos ver o texto de Porfírio, como que está formulado propriamente este problema dos universais, e depois vamos vendo, a começar por Boécio, qual as respostas que foram dadas que foram sendo dadas a esse problema. Então, começamos por Boécio, iremos passar por vários filósofos, Abelardo, até chegar em Ockham. Então, esses são, assim, os três filósofos principais na Idade Média que discutem o problema, não é? Boécio, Abelardo e Ockham, mas há outros também que nós vamos ir conhecendo ao longo da disciplina. Tá certo? Então, retenham essa definição bem genérica, bem geral, do que seja o universal, enquanto aquilo que pode ser afirmado, enquanto aquilo que pode ser dito de muitos particulares, ou, em outras palavras, os universais enquanto predicados que servem, com perdão do pleonasmo, para predicar, predicados que predicam muitos sujeitos. Isso são os universais. E, filosoficamente falando, o que interessa propriamente é esta categoria de universais, não é? Os gêneros e as espécies. Embora isso possa ser usado para muitas outras realidades, como o exemplo das cores. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, então, nós já vamos começar a ver como que essa discussão tenha se iniciado lá com os filósofos pré-socráticos. E é isto por hoje. Nos vemos na próxima semana. Até breve.